Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos, no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
nossa chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. É nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. É nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Craps, Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Craps, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. É nossa via.
chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Ponte Cresce Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Ponte Cresce Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
chance. Nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via. Ganhar é a nossa chance, nunca desistir da bola. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Podcast, Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. Futebol Clube, lutar até o fim. Podcast, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é a nossa via. A nossa via.
chance. Nunca desistir da bola. Não sei se eu tô enquadrando. Vamos gritar bem alto com a força de um leão. A torcida tá vibrando. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Podcrebs FC, o seu podcast toda quinta-feira à noite. E antes de mais nada, né? Vamos falar aqui do nosso queridíssimo... Não tem mistério. Aqui estamos falando de podcast garagem. Toma, podcast garagem. Qualidade que vocês já estão acostumados, vocês já estão sempre ligados aí com a gente. Já é o episódio 48, por aí. Então, assim, vocês já estão mais que acostumados, fora o do Podcrebs de terça-feira. Então, vocês já estão acostumados com a estrutura disso daqui. Vocês sabem como é que funciona as câmeras, o jogo de câmera interessantíssimo, toda a estrutura que proporciona o podcast garagem. Que, inclusive, vou falar daqui a pouquinho, quando terminar de fazer esse mexãozinho aqui, um evento, torneio que vai acontecer nesse final de semana, produzido pela Garagem Records. Mas se vocês querem isso aqui, não isso aqui, entendeu? Estrutura. Manda mensagem, podcast garagem, e, cara, venha conhecer, marca o horário, uma horinha, sem compromisso. Conteúdo da Vera que você faz. Conteúdo da Vera. Se vocês acompanham o Podcrebs e o Podcrebs assim nas redes sociais, você sabe a qualidade de conteúdo que tem, que você consegue fazer isso aqui. A gente faz em 2 horas de programa, a gente quer, né? Mas dá pra fazer muito, muito antes. É porque a gente fala algumas coisas aqui que não dá corte, né? Ou até menos, né? Exatamente. O pessoal do fora também faz aqui. Mas se você quiser fazer aqui, dá pra você fazer. É um ângulo de 360 graus, né? Perfeito. E aí, você vem aqui, conhece a estrutura, vê que isso aqui é coisa de outro mundo. Tá? Coisa de outro mundo, isso aqui. Então, segue lá o Podcast Garage, porque, como eu falei, sábado vai ter um torneio interessantíssimo. Então, vocês vão acompanhar. Inclusive, a transmissão é por lá, né, Marquinhos? A transmissão vai ser pelo Podcast Garage, que eu vou falar já. Então, assim, segue, acompanha. E isso aqui, como sempre, é Podcast Garage. E até combinando com a camisa. Podcast Garage para toda essa estrutura que vocês conhecem aqui. E aquilo, como eu acabei de falar, aluga aqui, uma horinha de estúdio. Conteúdo para a vida que vocês vão fazer. Para a vida que vocês vão fazer, beleza? E, não menos importante, né? Estamos falando aqui de... Ih! Aí me surpreendeu, tá vendo? Estrutura, me surpreendeu. Pizzas para vocês... Nesse momento, eu vou te falar, esse friozinho, meu irmão. Gente, esse friozinho. Deixa eu te falar, você consegue decifrar aquela ali de chocolate? Aquilo ali, me parece ser um pouquinho de paçoca. Estou enganado? Ferro. Parece um pouquinho de paçoca. Pessoal, pede agora. Ou aquilo ali pode ser também um amendoim, que também é interessante. Então, tipo assim, é uma pizza diferenciada. Ó, massa crocante, muito recheio, sempre quentinho. Nossa. Pizzas. Vou te falar, porque eu pedi antes, não sabia que tinha 10. Senão estava aqui. Mas, ó, rapaziada, pizzas para vocês. Essa agora. Diego, mas não quero pedir agora. Final de mês é complicado. Sim. Mas aí você tem um cupom aqui, ó. 10% de desconto. Podcrebs 10 para você ter o acesso a 10% de desconto numa pizza. Entendeu? E aí fica legal para vocês. Porque o que acontece? Eu e Ives aqui vamos estar responsáveis por trazer informações, resenha, futebol para vocês. Para vocês acompanharem, o mínimo é estar de barriga cheia. E nesse frio, irmão, você não vai cozinhar. Porque você é preguiçoso. Você não levanta então também da cama, né? Exatamente. Você vai pegar uma pizzazinha ali, acompanhar o Podcrebs FC. Eu vou até dar um crédito para vocês. Pode ver o jogo do Flamengo de segunda tela, mas de primeira tela é a Podcrebs FC. Os dois, até porque a gente também tá aqui. Já a gente vai falar do jogo do Flamengo, inclusive. Mas, pizzas, pô. Diego, não quero pedir hoje porque eu não estou em casa. Não estou em casa. Pessoal, final de semana vendo o jogo. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta que vem, sexta. Aí é por vocês, entendeu? É só pedir. Use o nosso cupom, que você vai estar fortificando a nossa parceria com a mostrando que essa parceria, que já vem de um tempo, faz sentido, entendeu? Faz sentido para você, faz sentido pra gente, faz sentido para ele, para todo mundo sair bonito. Então você está ajudando no projeto também e está automaticamente com barriga cheia também. Então, se for pedir, o caminho é um só, é pizzas. Beleza? Agora, né, a gente
vindo pra cá. Semana passada, pra quem esteve até o final, eu tinha dito que a gente teria um convidado aqui. Só que jogador tem questão de treino, né? Agenda diferente. Agenda diferente. E aí acabou que não conseguiu conciliar aqui, tum. E a gente vai remarcar ele sem problema. Só que a gente não entende de futebol. E o que a gente vai fazer? Ah, não vai ter programa então? Claro que vai ter. Até porque a rodada tá aí, pô. Copa do Brasil, teve o Brasileirão do Grêmio também. Os 3 cariocas já jogaram, falta só o Flamengo que vai jogar daqui a Assuntos pouco. tem mercado de transferência. Esquece, Pro transferência. telespectador ele ter noção aqui, ó. Faça chuva ou faça sol, nós estaremos aqui toda quinta-feira. Estar aqui, perfeitamente. Que eu posso estar enganado, tá? Essa informação eu vou atrás disso. Eu acho que a gente nunca ficou uma semana sem fazer. Não tenho certeza. Agora eu posso estar... Eu acho que teve uma vez que a gente ficou sem fazer, mas a sequência aqui é direto, então sempre tem. Tem convidado? Não tem? Sempre tem. Até porque quando isso aqui surgiu, você que acompanhava mesmo quando não estava aqui, isso aqui surgiu sem convidado. A gente foi ter convidado acho que do 3º episódio pra frente. Então, sim, isso aqui é trazer informação quando tem convidado, trazer as histórias dele, como foi com o Henrique semana passada, que foi top demais. Um episódio absurdo. A gente aprendeu muito, né? Muitas coisas que a gente não sabia. E você que não viu, vai ver, porque aquela dúvida que a gente tirou de se é ele que escala o goleiro ou é o treinador. É uma dúvida que eu... É uma dúvida que eu tenho há 27 anos, exatamente, né? que eu não sabia. Eu não sabia que variava tanto, né? Depende muito ele falou, depende muito do estilo do treinador, do que o cara Sem vai contar querer. um projeto social maravilhoso Exatamente. que ele tem, né? E tá aqui, ó, aqui atrás de mim aqui, ó, a camisa dele aqui, ó, do H1 Soccer. H1 Não, Soccer. HG1 Soccer. Soccer. Né? Dá pra mostrar aqui, ó. Ela aparece aqui, eu tampo ela. Eu tampo, né? É duro. Mas tá aqui, ó, tá certinho aqui, ó. Então, assim, assinou ali, pô. O Henrique foi fenomenal. Se emocionou com a gente. Só agradecer, contando né? a história dele. Humildaço da bola. Vai voltar em breve. Tem que voltar. Então, assim, você que não viu, corre lá pra ver o episódio dele também depois desse aqui. Mais importante nesse momento é esse aqui, depois você vai lá dar o feedback. Corte dele lá também no Instagram. Quem não segue a gente, podcrebs.fc, _FC, você tá brincando. Perdendo conteúdo aí. E teve essa semana lá no Fora também o Desafio de Travessão, né? Que tu viu, né? É super importante que vocês sigam o Instagram pra vocês ficarem de olho no que vai acontecer. A gente vai estar postando conteúdo sobre a semana. Antes da gente começar esse programa, o que tu achou do Desafio de Travessão? Cara, eu me surpreendi, eu esperava mais do Pablo. Pô, o Pablo... Ele já foi federado, já jogou bola. O Pablo fala que, se não fosse meu joelho, eu entregava 10. 15 gols por Eu não jogo. preciso correr, quem corre a bola. Pô, esquece. O Eduardo me surpreendeu. E tem gente criticando o Eduardo, falando que ele não tava bem. O Eduardo é bom, oficial. Vai sair outro, esses dias aí vai sair outro, que esse eu participei. Pra vocês terem noção, o Pablo, foram tantas tentativas até acertar, foi um negócio... Eu vou te falar, esse que vai sair agora, eu participei, eu dei o nome. Dei o nome do Podcrebs. Dei o nome, sem spoiler. Isso aí, tem que fazer o nosso merchandising. Exatamente, né? Eu dei o nome. Eu dei. Ei, calma aí. Eu dei o nome. Que eu já dou uma risadinha aqui. Eu dei o nome no Podcrebs, porque vocês vão ver o vídeo. O que eu fiz? Histórico. Área histórica. Então vai sair aí no perfil do Fora, com o collab do Podcrebs também vai sair. E é importante também as pessoas darem um feedback se gostam desse tipo de conteúdo também. Isso aí. Que a gente passa a sair pra jogar Comenta, bola. interagem. Porque assim, eu não sei você. Eu sou o tipo de pessoa que eu sei falar de futebol, mas não sei jogar. Não, a gente tem que fazer um conteúdo, igual eu te falei, né? De embaixadinha, pra vocês verem como é que é a minha coordenação motora. Pô, vai ser rezada. Esse de vocês, infelizmente, eu não pude participar, né? Que a vida corrida do homem do comércio é difícil, né? CLT é duro, né? CLT é duro. CLT é duro. Não estudei. Mas... Dando agora. Complicado. Não, daqui a pouco vai virar, irmão. Vai virar. Cara, vamos falar então do Flamengo, que vai começar daqui a 20 minutinhos o jogo, pra galera que tá no aquecimento aí. Escalação. Pega a escalação do Mengláucio pra gente aí contra o Galo. E falando do Pablinho, o Pablo tá lá no Maracanã. Conteúdo. E parece que o Pablo tá no Chile, pô. Tá tão agasalhado que parece que ele tá no Chile. Mas tem a escalação do Mengláucio aí pra gente? Vamos lá. O Flamengo poupou alguns jogadores, né? Mais questão de desgaste muscular e também a questão sobre que o Felipe conversou com a diretoria entende que o Brasileirão e a Libertadores é a prioridade à frente da Copa do Brasil. O Flamengo vem escalado com Agustin Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matias Vinha. Aí no meio de campo, os dois volantes, Everton Araújo e Alan. Matheus Gonçalves.
Na meia ali, articulação, flutuando. Luiz Araújo de um lado, Plata do outro e Pedro de 9. E a do Galão Do da Galo, Márcia. da Márcia. Everson. Everson Gol. Lianco volta pro jogo de hoje. Júnior Alonso. Na lateral, Saravia, mas vai jogar mais uma linha de 3, né? Sim. Aí ali no meio, Igor Gomes, Alan Franco, Menino, Scarpa. Na frente, Rony, Coelho e o Hulk. Me parece que o Galo vai meio que, tipo assim... É que eu não sou fã do termo perder de pouco. Mas me parece que o Galo vai pra um jogo mais, tipo assim, tentar segurar um placar interessante. 1-0 ou até mesmo o empate, né? Empate que você vai decidir em casa, na Arena MRV, e pode ser um fator definitivo. Se bem que na Copa do Brasil do ano passado foi esse esquema e o Flamengo saiu campeão. É isso aí. Eu acho que o jogo de domingo, pros atleticanos, né? Eu sigo o conteúdo dos atleticanos até pra saber um pouco sobre o que eles acham da gente. Foi um jogo, se for ver, foi parelho. A estratégia do Cuca no primeiro tempo, na marcação alta, né? Conseguiu sufocar o Flamengo em algumas oportunidades. Sim. O Flamengo não criou tanto assim e o Flamengo deu muito espaço no contra-ataque, que o Galo foi perigoso. O Rony perdeu um gol de cara inacreditável, sem goleiro, né? Que o Varela salvou. Então eu acho que deu um ânimo que é possível, né? Mata-mata, a gente tem que ter um entendimento que as coisas é diferente de um pontos corridos, que é mais pegada, é mais regularidade, e um combo de 2 jogos você pode acabar eliminando, embora o Flamengo é amplo favorito, né? Sim. Mas tem jogo, né? Eu tô nesse. Eu até tava conversando com o Pablo na segunda-feira, que eu falei, cara, tu acha que esse jogo da rodada do Brasileirão não deu uma confiança pros caras, assim, de que dá, porque o jogo do Flamengo não tava confortável? Então, tipo assim, aquele gol do Léo Ortiz, não vou falar que foi um acaso do jogo, que o Flamengo teve outras ocasiões pra fazer gol, mas dá pra falar, tipo assim, pô, a gente consegue. Chance de jogada quase não teve. E o gol do Léo Ortiz já mostra, depois o Rodrigo Caio chegou, né, a questão ofensiva da bola parada. Os 3 zagueiros fazem muito gol, né? Tanto Danilo, tanto o Léo, como o Pereira, quanto o Ortiz, né? Então, pro jogo de hoje, vão se fechar. Provavelmente vão querer fazer uma linha alta no primeiro tempo, mas no segundo tempo, às vezes, você não aguenta manter seus 90 minutos. E vão querer levar o 0-0 lá pra Arena MRV, né? Teu palpite pro jogo. Cara, que tua análise do jogo. Eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim, não. Vai ser um 1-0. Flamengo. A questão é o que acontece. Se o gol... Mas eu acho que nem com 1-0 o Galo vai sair tanto, né? Mas se o gol sair cedo, pode ser que abra o porteiro, o nervosismo acabe... Assim, o Flamengo tá tendo muita posse, né? Mas tá sendo uma posse não direta, não objetiva, porque não tá conseguindo criar os espaços pra tá fazendo as jogadas, né? Por isso que o Plata e o Araújo, que são 2 pontas que quebram linhas, né? Isso vai estar ajudando e provavelmente pode ser que o Saúl entre no segundo tempo, Samuel Lino. Eles estão relacionados, né? Estão relacionados. É porque tinha uma notícia aqui de antes do programa começar que o Flamengo só ia soltar os relacionados próximos do jogo. Isso aí. Aí eu não cheguei a ver. É porque teve por causa da questão do bid, né? Sim. Tava até me perguntando antes se podia escalar depois nessa janela, mas eu falei, acho que pode. Acho que nessa rodada já pode, normal. Agora, uma parada, vamos lá. Poupou o BH normalmente é titular, né? E o Jorginho que vem numa atuada muito forte, né? Muitos questionaram se o Jorginho ia aguentar a gente ver ele fazendo todos os jogos. Parece que tá na Gávea um tempão, né? Que ele pega a bola, segura, prende na cadenciada, só rola. O Saúl entrando num time encaixado, o que as coisas vão fluir, né? Eu creio que no segundo tempo o Felipe deve botar os 2 pra estear. E uma informação também, só pra... vamos voltar pro Flamengo também. O São Paulo tá 2-0, o jogo tá 85 minutos em cima do Atlético Paranaense, o jogo no Morumbi, gol de Ferreirinha e Pablo Maia. No caso, Pablo Maia e Ferreirinha. Ferreirinha são 3 jogos, hein? Pra tanguinha do craque Neto. Pouquíssimo, hein, craque? Certamente ele já comprou, irmão. Já comprou a tanga. Certamente ele já comprou. E a peruca? Tem que fazer um... Não. Achei que não. Eu pensei, só que o pessoal aí... pediu, hein? O Eduardo... O pessoal pediu. Eu pensei em fazer. Ao vivo. Peruca. O certo não é foto, o certo é ao vivo, cara. Só que aí, tipo assim, se fosse o próximo programa de peruca, eu faria. Só que aí eu esqueci. Confesso que eu pensei, mas eu também esqueci, é duro. Mas tem que fazer um negócio desse, pô. Tem que desafiar uns malucos desses a fazer gol pra gente lançar umas propostas dessas.
Entendeu? Um maluco. Pô, pro Lloyd fazer 5 gols na temporada. O Lloyd Augusto. Pô, pelo amor de Deus. Não vai fazer nunca, pô. Não tá fazendo 3, pô. Ah, finalização, o goleiro defende ali. Pô. Mas enfim, tem que meter umas dessas. Cara, e com relação a esse jogo do Flamengo, cara, eu particularmente, eu acredito que por mais que eu tava conversando ontem com um amigo flamenguista, ele falou, cara, eu acho que é mais difícil o jogo contra o Inter na Libertadores do que o Galo na Copa do Brasil. Porque tem uma freguesia, isso é fato, existe uma freguesia do Flamengo com o Atlético Mineiro, quer dizer, do Atlético Mineiro com o Flamengo. O Inter são jogos mais parelhos. É. É porque também o Roger, ele tem um pensamento de futebol muito propositivo, né? O Cuca, ele entende um pouco quando o outro time é inferior. Eu creio que o Roger, assim, não vai se acovardar. Só que tu vindo de peito aberto contra o Flamengo, creio que sobra mais espaço. O Inter normalmente não tem muita característica de ficar fechado, né? Então... E também o Flamengo, o foco da Libertadores é maior e tal. Embora... O Inter também é tri, não, né? O Inter é bicampeão. O Inter... Diz que a Copa do Brasil só tem um título. Não, O Inter é 2006 e 2010. Libertadores, bi. É só um... é bi. 2006 e 2010. Embora a Copa do Brasil... Quem é tri é o Grêmio, né? Do Sul. Embora a Copa do Brasil, o Flamengo, se ganhar esse ano, vai pro sexto, né? Empata com o Cruzeiro. A realidade é uma só. Dentro da diretoria, o foco é ganhar tudo, né? Até o time Embora tá se montando, tenha né, prioridade, né? Inclusive, esse é o próximo assunto que a gente vai falar aí das contratações do Flamengo, né? Já que a gente tá falando de Flamengo, já vamos pular, que já falou do Samuel Lino que tá relacionado. E eu queria saber que acho que há 2 semanas atrás, a gente teve esse... Virou até corte lá na rede social, você que não acompanha, né? Não vai saber, tem que acompanhar, da gestão BAP, né? Mudou, a torcida do Flamengo tá mais, como é que eu posso dizer, mais confortável com a chegada naquela época não tinha Saúl, não tinha Samulino, não tinha Emerson Royal, não tinha, acho que só esses 3 chegou depois de 2 semanas pra cá. Como é que tá hoje a torcida do Flamengo? Eu quero saber do otimismo também, que tipo, tem que levantar tudo, senão sei lá, crise, porque... Não, a questão do Flamengo é que é muito 880, né? Assim, eu acho que a gente não pode nem deusar o Boto e nem jogar ele por um nada. É um começo de trabalho dele no Flamengo. E, assim, o Flamengo tem dinheiro em caixa. O Flamengo, antes mesmo do Boto, com o Braz, que a gente criticava bastante, contratava jogadores dos times de primeiro nível, escalão europeu. Então, assim, as contratações eu achei boas. A questão o que eu questiono muito é o imediatismo, né? E a falta de paciência da torcida, né? Que é normal e tal, até porque tinha muito dinheiro em caixa. E assim, a questão do Mike, né? O Johnston, o Mickey, né? Sim. Se o Flamengo contratasse esses 4 jogadores e o Mickey junto, não ia ter essa rebeldia da torcida, esse bafafá, essa crítica demasiada na rede social. É porque não tinha contratado ninguém. Então, quando surgiu o nome, aí ele deu uma apressada nas coisas e tal. Contratou o Saúl, fim de contrato, o Emerson Real, 9 milhões de euros. Assim, o Emerson Real é um cara que eu sempre questionei na seleção brasileira, né? Que é um cara que é um pouco avenida, ele não marca muito bem, ele é mais ofensivo e tal. Eu espero que aqui no nível do futebol brasileiro, que é mais baixo que o campeonato italiano e a Premier League, quando jogar no Tottenham, e também com o time do Flamengo encaixado, ele possa demonstrar um futebol melhor, né? Eu me surpreendi um pouco com o Samuel Lino, que é um cara que tinha mercado. Sim. A Napoli fez proposta e acabou vindo pro Flamengo. E o Carrascal, eu acho que é um cara que vai compor bem o grupo. Não sei se vem para ser titular, eu creio que não. Mas eu questiono muito 12 milhões de euros nele, até porque ele nunca valeu isso, nem no auge dele. Tava na Rússia, campeonato que ninguém vê. Então o Justo, como sabe que o Flamengo tem dinheiro, né, aumentaram um pouco o sarrafo. E aí ele fez essa contratação. E assim, eu acho que o Flamengo se põe no mercado, né, com muita firmeza, né? O Flamengo tem sido muito falado lá fora. Eu sigo as principais páginas de jornais europeus esportivos e esse mercado do Flamengo tem chamado a atenção. Não só aqui na Sul-América. No Ovation, no Diário Olé, Seleção Flamengo, os caras estão muito empolgados. E a torcida tem que ficar esperançosa que o Flamengo já era forte antes com os desfalques e agora com essas contratações
a gente vem pra buscar ganhar os três, a tríplice, né? O Flamengo estipulou... Cara, hoje o Flamengo ele é um clube europeu no Brasil, cara. O que o Flamengo moveu... Eu vi que hoje também, eu acho que algum clube ofereceu uma transferência pro Léo Ortiz, foi 100 recusado. milhões. Foi o Leipzig. Tipo assim, a gente tem um jogo... Eu acho que o Léo Ortiz nem se vê em 25, nem se vê em 30. Porque é um cara tão fundamental. O Flamengo só tem 3 zagueiros, né? Fora o Cleiton, que é da base. E o Flamengo não quer vender. O Gerson, o Flamengo não queria vender. Ele saiu pela Então, multa isso é porque ele queria ir interessante. embora. Isso é interessante porque é um jogador de 29 anos. 29 E tu, 100 milhões, tu fala assim, caraca, mano. 100 milhões de Porque Flamengo. é isso, o Flamengo hoje virou... Até porque o foco do Flamengo, a gente fala, né? Embora dinheiro é complicado, né? O foco do Flamengo não é o lucro, é buscar os títulos. Só liberou o Wesley pra Roma por 25 milhões de euros porque já estava acordado com o Emerson. Por isso que ele não tinha me liberado, porque para ter uma reposição. Então, eu vou dar uma opinião aqui sobre o Wesley, que eu não sei se vão me entender, beleza? Sobre o... Depois da seleção ele caiu um pouco o nível. Não é sobre o lateral Wesley em si. É sobre o Flamengo, a vinda do Royal com o Wesley. Tipo assim, o que eu entendo, e eu espero que a galera entenda o ponto, eu acho que o Flamengo meio que acertou em trazer o Royal e vender o Wesley, isso aí tá tudo certo. Só que eu acho que a vinda do Royal foi meio que um erro de gestão. Porque se você parar pra pensar, o Wesley tá pra ser vendido desde o começo do ano. E nunca se ventilou o nome do Royal. Me parece que foi, tipo assim, mais uma achada do Flamengo no mercado do que um planejamento pra trazer um reserva, entendeu? Um scout. Até porque quando surgiu já quase não tinha brotado, não tinha... Ele tava pra ir pro Besiktas, né? Não, o Royal tava no Milan mesmo. Não tava pra ir pro Besiktas. E não tinha vazado, né? O Flamengo tem um X9 grande lá, né? Tudo vaza, né? E foi uma achada de mercado, o scout, junto com o Boto, né? E assim, eu espero que o Royal, aqui, né? O time encaixado, que o nível é menor, ele consiga sair bem, né? Então, a minha questão dessa planejamento era mais nesse sentido mesmo, porque nunca se ventilou o Royal antes. E aí, do nada, você parece que foi muito mais aqui, ó. Pô, esse cara tá aqui, pô, vamos tentar dar a volta aqui, ok, tá ligado? Mas aí, nesse sentido que eu falei, mais dessa falta de planejamento, porque o Wesley já estava para ser vendido em janeiro. Teve, acho que umas 3, 4 propostas que o Flamengo recusou pelo Wesley já em janeiro. Então, nesse sentido. Mas eu acredito que das contratações que vieram, pô, Samulino por 22 milhões de euros, que é a segunda maior contratação da história do Brasil, atrás apenas do Vitor Roque, que foi 35. Acho que hoje 25. O Flamengo, ele vê muito... Antigamente, na gestão do Gandim, do Braz, o Braz era o Braz junto com o Spindle, né? Os critérios de contratação deles era muito questão midiática, nome, experiência. Não que essas do Boto não tenham, né? Mas eu acho que essas do Boto têm um viés técnico e um viés tático. Sim. Como o Samuel Lino, que é um cara que joga na ponta, é um cara que ele recua para marcar o lateral, é uma função que o Felipe Luiz gosta. E é um cara quebrador de linhas, né? É um cara que, se tiver campo aberto, espaço nas pontas, ele vai ir com tudo pra cima, né? Então o Boto, ele vem com até porque o Boto também já foi do scout, né? Então ele vem com não só o viés de nome, né? De repertório, né? Mas um viés técnico e um viés tático. Só pra galera entender, até quando a gente fala de... Pode vir aqui, Mima, que eu vou fazer um negocinho aqui. O que acontece? Só pra rapaziada entender o que a gente fala até da questão do... porque o fair play financeiro, ele é algo muito... que, assim, as pessoas não costumam, nem entendem direito o que é o fair play financeiro. O que acontece? Tô aqui no Transfer Market, tá? Transfer Market. O Flamengo, ele tem 3 vendas de jogadores nessa janela. O Gerson por 25 milhões de euros. O Wesley por 25 milhões de euros para Roma. O Carlos Alcaraz pro Everton por 15 milhões de euros. O Flamengo ganhou nisso tudo 65 milhões de euros. Perfeito? Tudo certo. O Flamengo trouxe Saul Niguez, Jorginho, Emerson Royal e o Samulino. Nessas 4 contratações, o Flamengo gastou 31 milhões de euros. Ou seja, as pessoas que viram, por exemplo, nessa última semana, o Flamengo trazendo um monte de jogador, tem que ter fair play financeiro. Irmão, foi a metade do valor. O Flamengo pagou 65 milhões de euros
nesses 4, nesses 3, vendeu. E pagou para trazer esses 4, 31, porque o Jorginho foi custo zero e o Saúl foi custo zero. O Emerson Royal foi 9 milhões de euros e aí contratou a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, que é o Samuel Lino, por 22 milhões de euros. Então você que não entende, por exemplo, o que é o fair play financeiro, caso tivesse no Brasil o fair play financeiro, o Flamengo não seria pego. Quem seria pego é Corinthians, que compra devendo, que gasta a premiação inteira do Paulistão para pagar o Depay, foi campeão e não ficou com nada. Isso aqui não vai ser pego. A questão do fair play financeiro, o pessoal tem um entendimento, cada país trabalha de uma seguinte forma. Se arrecada, vamos lá, o Flamengo arrecada 1 bilhão e 500 milhões. Ele pode gastar até 70% da tua arrecadação com o futebol, né? Mais que isso não pode. Sim. Vamos lá. O Botafogo ano passado, acho que teve sua receita recorde aí 600 milhões. Mas o Textor gastou 500 e pouco. Então ele já está ultrapassando. Sim. Então não pode. Então para ele gastar 500 e pouco, ele vai ter que arrecadar ali numa faixa de 1 bilhão, 800 milhões, 900. Então tem uma porcentagem. O Flamengo, ele não gasta mais de 60% que ele arrecada do futebol. Então ele só pode gastar até... Vamos lá, o Flamengo arrecada 1 bilhão e meio, ele pode, 70%, ele pode gastar ali até 1 bilhão, 1 bilhão e 100 com o futebol no total. Pra fazer as cálculos aí. Vou fazer a conta. Pode continuar que eu vou fazer aqui. Entendeu? Se gastar mais do que isso, vai estar É isso aí mesmo. atingindo o fair play financeiro, entendeu? Só o pessoal ter uma noção. Porque o que acontece, cara? O Flamengo ganhou, acho que no Mundial, uma receita de Super Mundial, acho que quase 200 milhões. Só que 30% é pro imposto, né? Lá nos Estados Unidos Então, alto. mas tipo assim, o Flamengo não usou esse dinheiro pra contratar ninguém. Porque foi E só tinha da venda. 160 de caixa. Foi porque, só, por exemplo, exatamente. o Gerson foi à vista. O Flamengo não queria vender. Saiu porque pagou a multa e pagou à vista. Pagou à Aí vista. entrou 160 em caixa. Então, assim, vocês podem ter certeza, tá? Flamengo, Palmeiras. Esses times não caem em fair play, cara. Quem Não vai cai. cair em fair play é Corinthians, O- Vasco, tá? O Botafogo, dependendo, se bem que o Botafogo ele melhorou muito com venda, né? Então tem vendido bastante. Então vai Só que, aumentar assim, um pouco sua arrecadação. O Botafogo, se ele quiser, ele consegue, Consegue regularizar. É porque sabe que regularizar, não precisa. Entendeu? Agora, até os rivais, né? Fluminense, Vasco, o Botafogo nesse momento, que tá falando, pô, tem que ter fair play financeiro pra parar o Flamengo. Vai parar vocês. Por causa da gente, né? Porque eu Se sou bem que o Vasco. Fluminense também não tá querendo gastar muito, né? Tá difícil soltar o Só que bolso. assim, quando apertar ali, vai apertar no calo Isso aí. desse lado fraco, pô. O Cruzeiro, Flamengo vai continuar. Pedrinho Cruzeiro. BH, esquece. Cara, Cruzeiro deve arrecadar 400, 300 milhões. No máximo, vai ter uma queda. Agora, o seu Marques Plan, que tá vindo a presidente do Grêmio, o Grêmio não tá arrecadando nem 500 milhões. Então, como é que tu vai gastar o que tá gastando? Igual estão querendo agora Eu acho pegar que o eu acho Roger que Guedes. o primeiro que cai é o Corinthians. Cai não de ser rebaixado, cair né, no fair play. O Corinthians, ele arrecadou ano passado 1 bilhão e 100. Até que arrecadou bem. Dá pro Corinthians manter, mas que o Corinthians tem muita dívida trabalhista, então ele tem que regularizar. Cara, Vamos ver, né, como é que vai ser, né? Eu já falei isso daqui, e eu sempre falo isso enfim, nos grupos também. O Corinthians, ele é o clube que tinha condição de ser do lado do Flamengo, um clube É que uma mais potência. é a maior potência, pô. É porque ele tá na maior cidade da América Latina, né? Com potencial absurdo, a gente sabe. O mercado Torcida publicitário é absurda. todo de São Paulo. A maioria é a torcida engajada. Então, tipo assim, só que é um time mal organizado. O Corinthians não era pra passar o que o Corinthians passa. O Corinthians consegue ser... Eu vou falar uma parada aqui que eu acho que isso não é dados, não é nada. A crise do Corinthians, se bobear, é maior que a do Vasco, mano. Politicagem lá, né? Tipo a assim, gestão do Willian é muito fraca. não- Agora com o Augusto também. Exatamente, não o momento, tá ligado? Tô falando da gestão. Pô, O momento do Vasco é o pior. Estão pegando o cartão do clube pra comprar da fila. Esquece, pô. Esquece. Eu lembro uma vez o Correto. do Willian no dono da bola. Não, porque eu igualei o salário, a proposta pro Cristiano Ronaldo, que ele ganhava 15 milhões no Manchester United. Eu igualei o salário. Como é que vai pagar 15 cara, milhões? Isso, aí, cara? isso é pra tirar. Isso não existe. Isso é pra tirar o torcedor do sério, cara. Isso é pra tirar o torcedor do sério. Cara, a gente falou isso aqui assim que ele chegou, do Depay. É uma contratação que não tem retorno, cara. O retorno. 4 pila. O retorno seria em campo. Isso aí. Que também, até agora, o que se Porque esperava. o cara ganhar 4 milhões, ele tem que. Filho, tem que comer a bola.
Sim, pô. Tem que sim. ser igual o Roberto. E eu acho que foi o primeiro gol em clássico que ele fez foi Isso ontem. aí, em 12 clássicos, primeiro gol. Inclusive, acabou o jogo aqui, tá? São Paulo 2-1. Teve um gol do Atlético ainda que foi gol Tem do jogo em volta, hein? Viveiros. Tem jogo de volta e muito tá aberto o jogo. Tá aberto. Ô, Marquinhos, consegue ver pra gente aí a tabela do Brasileirão? A tabela? Ô, do Brasileirão não, da Copa do Brasil. Tabela de não, meu Deus, ontem. os jogos. Que aí pra galera ali ficar ciente também, a gente já vai... E rola a bola, hein? Rola a bola pra Flamengo e Atlético Mineiro. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. E eu vou te falar, eu apostaria no empate nesse joguinho aí pra ficar aberto pro jogo da volta. O coração tá batendo nesse empate também? Acho que tá jogando um pouco. ou não? Se fosse Tá por tranquilo, mim, né? eu vitória do Atlético. Em homenagem ao meu pai, que é mineiro e atleticano. Teu pai é mineiro? Maneiro. Meu pai é Minha mineiro. avó era mineira, Teófilo Otoni, terra do Fred. O meu pai, ele não, assim, é foda. Ele só é Atlético Mineiro quando pega Mas o qual Flamengo. lugar de Minas? Interior? Ele Porque é de- interior, não, Zona né? da Mata, torce mais pro time do Rio. Ele é de Carambolas. se eu não tô errado. É Carambolas ou Carangolas? Não Mais de sei. 600 municípios Minas. Não sei, eu não sei se é Carambolas É ou muita coisa. Carambolas. Mas ele veio de lá, ele é Atlético, só que aqui o meu avô, no caso, virou Vasco, automaticamente ele virou Vasco também e tô nessa daí por causa deles. Aí é duro. Ele viu o bom, né? Ele viu o Vasco bom. E aí quando é Flamengo e Galo, aí fala, pô, tá secando o Flamengo? Não, torço pro Galo. Agora, se for Galo e Grêmio, nem vê o jogo. Ele é Galo quando interessa, tá ligado? Agora, Mas ele. Aí se fosse o coração aqui, era Galo. Mas como é a razão, eu acho que. Eu vou torcer pro empate, na real. Eu acho que minha análise é empate. e o Vascão ontem? Então, vamos falar de baixo. Infelizmente tem que falar. Caraca, mano. Pô, é muito. Cara, eu vou te falar. Eu tenho a sensação de que desde que começou esse podcast aqui, o Vasco piora a. Eu quero a. O que eu queria mesmo? Ah, os resultados da Copa do Brasil. Se tiver. Até não tiver. Eu tenho a sensação de que desde que comecei esse podcast aqui, o Vasco piora, mano. Assim, porque eu não consigo ver os jogos mais. Não briga mais pra cair, né? No passado não Ah, brigou, mas não foi sei, meio de mano. tabela. Não briga dependendo. O Serginho Kozulo foi ano Mas passado, no eu acho que retrasado, pô. Tem time Pior é que eu pior, digo né? assim, pior que eu digo de experiência de jogo. Porque eu não consigo mais ver jogo. Isso Tá é criando, tá criando. bom. Tá criando, mas de Não criar, tá. criar, daqui a pouco tá com um monte de criação aí, não tem nada, não tem resultado. Aham. Entendeu? Teve o jogo do Palmeiras também ontem, Palmeiras, golzinho ali, que polêmicazinha. Inclusive, isso é uma outra coisa que tem que ser dita aqui, cara. Deveria ter mais debate sobre semi-automático no Brasil do que tá Não, tendo. ano que vem vai ter. Pô. Porque, tipo assim, Chamissal mano, já anunciou. Até porque quem faz a linha é o é Mano. inacreditável. Ontem, pra mim, no jogo no derby, pô, tava igual, pô, mesma linha. Pra mim também, o gol do Maurício, né, Maurício? No semi-automático acaba isso, pô. Mas ele anunciou que vai. Isso se ele não for destituído, né? Que Agora, a é isso. Polícia Federal tá batendo na portinha dele, né? Tem isso Se também. bem que a gente sabe que ele ali, ele é só um... é só um coadjuvantezinho, um coadjuvante, tem nego por trás ali, lá de cima, que Com manda. Um tal de GM. Sabe que o cara tá mandando ali, né? Ele é só... Mas eu acho que se o impedimento semi-automático entrar no Brasil, de fato, vai ser... Essa questão de impedimento. Aí vai resolver, cara. Porque eu acho que hoje o que mais gera debate aqui é o impedimento. Não é pênalti mal marcado, não é... Até porque quem traça a linha é o ser humano, Exatamente. né? O cara erra também. E aí o cara vai e toma, Entendeu? E ó, saindo o gol do jogo do Flamengo e Galo, a gente avisa aqui, tá? Quem fez, quem não fez. Isso aí. A gente avisa aqui. Porque o Galo passou da Sul-Americana também, não aqui, ó. Uma sorte. Tomou caramanga, né? O Everson, né? Sempre O Everson salvando, né? salvou no Ainda mais nos pênalti e ainda pênaltis. bateu. Falando em pênalti, o Everton que não pega muito, ontem pegou, né? E vou te falar, o Depay não, o Roberto não bateu uma não, foi forte, pô. Ele pegou O bem. que eu falo de estrutura é isso aí, ó. É isso Toma. aí. Pingou aqui e lá eu te Ele novo. já joga Lá eu te novo e filho, olha lá. Ih, pode crescer, tem mistério. Olha lá, ó, temos ali o São Paulo que já acabou, né? 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Que o jogo tá aberto, né? Jogo aberto, 2-1 aberto. Flamengo agora, rolando o jogo. Acontecendo alguma coisa, a gente anuncia aqui pra vocês. Obviamente, gols, né? Porque se acontecer alguma polêmica, a gente não vai conseguir passar aqui, que a gente não está vendo o jogo. Temos um Bahia e Retrô.
Um jogo que teve um gol maluco, né? Que o cara teve até convulsão, né? teve uma convulsão, um gol O contra Ronaldo, do Retrô. goleiro do Bahia, Sim. chutou a bola. E teve acho que o Wagner Love tá no Retrô, se eu não estou enganado. O Wagner Love tá no Retrô. Vou te falar, o Retrô, pra quem não conhece, é um clube empresa, né? Tem uma estrutura. Eles estão numa crescente, foram vistos do futebol no Pernambuco. Estão tentando subir aí em divisão. Tinha uns Time bem jogadores, chatinho. tinha uns jogadores Tem, conheci o Fernandinho de lá, o Fernandinho de Flamengo, São Paulo. Um dia arrancava pra esquerda, Gostava, né? Aquele Grêmio. pancadão, né? Gostava muito do Fernandinho. Esses jogadores, pô, tá maluco, era muito bom. Aí você tem ali 3-2 pro Bahia, né? O Bahia, eu esperava. O Bahia até abriu um placar bom no primeiro tempo, mas deixou chegar ali e tem jogo. Tem jogo. Não dá pra falar que não tem. Cara, o Fluminense eu me surpreendi, né? Ainda Então, mais chuta Everaldo. Fluminense, fora de casa, 2-1 o Internacional. Serna foi bem, né? Chuta Everaldo. Mas Dois sabe o que gols. é isso aí? Pai Knight. Pai do Inter. Muito, né, cara? Muito pai do Muito, Inter. né, velho? Muito. Já falou isso aqui um dia. Muito Nem pai vou do Inter. falar. Loucura, pô. É loucura, mano. E aí tem virada. Não foi virada, não. O Fluminense fez um gol, e aí o Inter empatou, e o Everaldo foi lá e fez o segundo gol dele na partida. Dando essa esperança pro Fluminense, porque não era favorito perante o povo, Será? talvez. Acho que não, mano. Bem equilibrado, né? Tu acha? Depois do Mundial Cara, tu tava. Assim, não, no Mundial não. A Mas. expectativa que o Fluminense foi criada, né? Igual voltou, o Mário deu o discurso, né? No vestiário, Sim. que até pelo brasileiro brigaria, né? Fiquei surpreso. Ah, mas aí não dá. Que aí sabe que discurso não do dá. presidente. Até a Copa do Brasil, o mata-mata é diferente, né? Copa Sul-Americana para mim é o principal favorito. Só que o Fluminense veio numa demandada de 4 derrotas, né? 4 derrotas. Ganhou Só que o Inter também agora. não vinha bem, né? Exatamente. Então tava O Inter bem tá mal. equilibrado. Só que é porque a gente fez. Eu não sei se foi no Que do fora. Pablo, no fora ou se foi aqui, que a gente fez um palpite. Foi antes do Super Mundial. Eu não vou lembrar os palpites. Né? Que eu até fiz o Fala Zezé. Vai ser eu fiz o Fala Zezé. Tem essa foto, inclusive, vou ter que postar. Mas eu vou te falar, esse jogo do Fluminense, cara, foi a primeira vitória do Fluminense sem o Arias desde 2023, tá? Porque agora o Arias, obviamente, não está mais no Fluminense, então qualquer vitória do O Arias, ele exerce uma influência muito... Eu acho que é um cara com mais influência em um time no futebol brasileiro, pelo menos. Porque se você pegar, por exemplo, o Arrasca no Flamengo, tem outros jogadores que podem influenciar o jogo. Ou até mesmo o Neymar, que não vem tão bem no Santos. E aí, honestamente, o jogo de volta no Maracanã, extremamente em aberto. O Fluminense agora tá com uma vantagem boa, segurar um resultado. Se fosse o Mano Menezes ainda, esquece. Esse Cruzeiro e CRB que eu fiquei surpreso. Negativamente, né? É porque o CRB conseguiu segurar o empate e, assim, no Rei Pelé é bem difícil. Então, O Pelé é complicado, passei anos enfrentando tá em aberto, lá o pau canta. E o Cruzeiro, se eu não tô enganado, o Cruzeiro já foi eliminado recentemente pro CRB. Ou foi o Palmeiras? Quem foi pro CRB? Foi o Palmeiras. Ano passado foi o Santos. Foi o Santos esse ano. Não, teve. Não, então foi ano retrasado que foi. Acho que o ano retrasado eles eliminaram Teve um time. o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro mesmo, eu acho. E 2 anos atrás eles foram o Palmeiras. Que foi até o Diogo Silva pegando pênalti. Tinha o CRB, tem um históricozinho aí de eliminar time grande. Lá é na Copa do difícil de Brasil. jogar, é bem difícil. No nosso Rei Pelé, filho, esqueça tudo. Lá é complicado. E eu descobri isso no jogo, que de fato o Pelé esteve na inauguração. Bacana. Acho que foi em 70 a inauguração. Acho que foi em 70. Tem alguns Rei Pelé aqui, né? Tem o de Araruama, que inaugurou. O do CSA ano também é Rei retrasado. Pelé? É o mesmo, pô. É Da o mesmo. prefeitura. Eu tava vendo, eu vi isso no jogo do Vasco. Marcial de Alagoas. Eu vi isso no jogo do Vasco, então, essa informação. E aí a gente tem o jogo de outro carioca. Não tá faltando o jogo do Botafogo aí, não? Do Botafogo foi Tá na embaixo, terça. tá embaixo. Ok, tá embaixo. Foi É na porque eu terça. achei que tava na ordem. E aí você tem ali o Vasco empatando com o CSA. O Vasco que, mais uma vez, assim como foi contra o Inter, pelo menos a metade Tem do tempo, criado, né? o Vasco consegue jogar muito bem, só que não consegue buscar o gol. Contra o Inter até fez o gol, né? Só que não conseguiu ganhar, porque no segundo tempo o Inter equilibrou as ações. No jogo contra o CSA, por uma boa parte do tempo, só deu Vasco, assim, basicamente. E aí no segundo tempo equilibrou as ações, principalmente depois da expulsão do... Eu vou falar daqui a pouco já, vou até pular um pouquinho. Daqui a pouco eu quero falar exclusivamente disso. E aí o Vasco... o que me incomoda muito é o fato do Diniz ele não mexer.
ele só mexe quando ele tá vendo uma situação muito crítica. Que é outra coisa também que eu quero falar, que é do Verratti. O Verratti tá com 35 anos, 34, não sei, e o Verratti joga 90 minutos, sem condições de jogo nenhuma, assim. Sem condições de jogo. Eu não falo de perder gol, eu falo de o Vasco precisar de se defender e o Verratti ser esse cara pra se defender e puxar Não é contra-ataque. porque o Verratti faz gol que ele tem que jogar os 90 minutos. E já Não, tá ninguém manjado. É substituível, igual eu falo do Arrascaeta muitas das vezes. E já tá manjado, Isso aí. mano. Você tem um atacante ali que ele é bom na bola aérea, daqui a pouco os caras só vão marcar ele na bola aérea. E vai acabar, pô. Entendeu? Ele já tá numa sequência que ele não faz. Tinha a sequência que ele metia em 4, 5 jogos, ele metia 4, 5 gols. Ele tinha essa sequência. Um jogo ele metia 2 ali, passava um em branco, depois metia 1 e 2 de novo. Ele tinha essa sequência, agora já não tá tendo mais. Até porque o principal garçom dele está vivendo uma má fase, que é o Piton. Mas assim, a volta em São Januário, O Vasco é espero- favorito, né? Mas eu espero. tudo pode acontecer. Porque o Vasco em São Januário, filho, com Copa do Brasil, ano passado, que chegou Ano passado na teve semifinal. foi o Água Santa ano Que passado? chegou a semifinal foi ano passado foi Água Nos Santa, pênaltis, foi passou de outro Atlético time Goianiense, foi o Fortaleza, tudo de São Januário, tudo nos pênaltis. Então assim, não dá pra ter segurança não. E eu não tá pra quando esse jogo de volta aí, Marquinhos? Do Vasco? Quinta-feira, 8 da noite. Pô, aí eu vou. Quinta. Cara, eu não consigo mais, mano. Eu Tu viu o precisava. primeiro tempo, ué. Não, mas aí eu queria ir. Entendeu? Ah, é. Porque não vai dar. Entendeu? Só se eu for correndo. Por um tempo aqui, pego o Japeri, toma, chega, 9 horas em ponto. Mas não dá. Mas vou conseguir ver pelo menos uma parte do jogo. Mas creio eu, vou manter minha opinião do canal do Pablo, da Vasco. Vou manter essa opinião que da Vasco. Né? E aí a gente tem o Botafogo, o nosso Botafogo. Não, Corinthians, né? Corinthians aí, 1-0 em cima do Palmeiras em casa. O Corinthians também, que tem um históricozinho de eliminar o Palmeiras também, né? É porque o que acontece? Assim, eu achei um jogo até equilibrado, né? É porque o Corinthians nessa draga, ele. Eu A também gente não acho sempre no acha bem inferior ao Palmeiras. Mas é aquilo, jogando em Itaquera, com o apoio da torcida. Tu vê que, assim, eles. É outro. Como é que se diz? É outra preparação pro jogo, sangue nos olhos. Teve o jogo pegado, bastante pegado, pau cantou. Agora Isso. só tá uma palhaçada porque o cara faz o gol, não pode, vai comemorar, o outro fica de. Que ele dançou, ele fez Quando a o Palmeiras dancinha, fez o gol, aí o Hugo foi lá reclamar. Ele fez aquela dancinha do. Esqueci o O nome. futebol tá acabando essas paradas. Esqueci o muito- nome daquela dancinha deles lá, que é do. Até o maluco da NBA que faz. Se eu tivesse esse gingado, eu faria direto, porque a comemoração é muito maneira, mas eu não sei fazer. Enfim. Agora tá em aberto, né? Está bem igual pro jogo de volta no Allianz. Eu vou te falar, eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que dá É que o Palmeiras. Palmeiras em casa. Mas Sei, né? não sei. E aí a gente teve também o Botafogo e Bragantino. O Botafogo jogou bem. 2-0. O Montoro, que tá jogando muita bola. Meia canhão. Tá jogando muita bola o Montoro. Criação de jogada, que é bom de bola. Aí eu acho que talvez seja o único jogo que pra mim tá safe. Apesar do Bragantino tá numa É que fase o Bragantino boa. deu uma diminuída a fase, vamos ver lá, né? Mas Jogando mais aí difícil. você tem que fazer no mínimo 2 contra o Botafogo, né? Agora é puxado. Então, tipo assim, eu acho que o único que eu consigo cravar que tá classificado, mas o resto pra mim tá em aberto. Cara, eu acho que eu não cravo nenhum, né? Nem esse tu crava. Nem o Botafogo. Nem o São Paulo. Não, o São Paulo não dá Furacão pra cravar. não tá bem na Série B, né? Nem o O técnico do Cap é o Barbieri ainda? Não, né? do Cap. Vou pesquisar aqui, mas eu acho que não é o Barbieri, não. Falei besteira, eu acho. Eu acho que a gente tava ao vivo quando o Barbieri foi demitido, inclusive. Deixa eu ver aqui o Caps. Deixa eu trazer informação pra rapaziada também, pra não... Que aqui é informação. Não, é o Daí Helman. E foi expulso hoje, inclusive. Então não vai Odair, ser mais ele. Maionese. Olha que doideira. Cara, Torcedor tricolor tem e muita ele saudade sumiu, né, dele. mano? O Daí Helman sumiu, velho. E aí você tem ali desses 10 confrontos, cara, como a gente falou, tá em aberto, mas eu acho que deve dar os óbvios, sabe? Eu acho que o Bahia deve passar, o Fluminense, que não é tão óbvio, mas dá pra passar também. O Cruzeiro eu acho que deve passar, mas é perigoso. O Vasco deve passar, mas é perigoso. Aí o Bruno Ferreira aí tá com a gente aí. Salve, Fechamento. Brunão. Tamo junto, hein? Isso aí, Só os Bruno. bravos. Tamo junto, meu Valeu irmão. pela moral. Todos os jogos estão em aberto, né? Tu vê como é que é a competitividade aqui no futebol brasileiro, né? Eu, assim, Nem o Flamengo e Galo eu tô cravando tanto. Cara, mano, que é um lunático. Boa noite, Lex Toto, Igor, Dorileu. O que vocês acham que acontece com o Vasco?
É uma maldição que jogaram ali. Porque o Vasco sofre tanto? O clube é gigante e não merecia passar Mano, por isso. cheguei à conclusão que é espiritual. É. Espiritual. Cara, o que acontece? A parada do Vasco, ela não é à toa. Tipo assim, é um clube que vem de má gestão desde do início do século, pô. Desde que o Calçada saiu do Vasco, que é um presidente lendário do Vasco, ganhou Libertadores, pô, vice do Mundial, enfim, ganhou tudo pelo Vasco brasileiro. Acho que dos 4 brasileiros do Vasco, acho que ele ganhou 3. Parada dessa. Então, assim, o Vasco vem em sequência de má gestão que vem, por exemplo, o Eurico Miranda, que é um cara que é um personagem Centralizador? pro futebol, ele é um personagem, assim, absurdo. Acho que é um dos maiores personagens do futebol brasileiro. Ele é um cara que, como personagem, ele é absurdo. Agora, você tem o Eurico como presidente, que é diferente do Eurico como diretor, enfim, é outra parada. O Eurico só coleciona rebaixamentos do Vasco. Os 4 rebaixamentos do Vasco, creio eu que... Um é do Roberto. Não, 3 é então, é essa parada que as pessoas esquecem. E isso é uma parada interessante de se falar também. O do Roberto Dinamite, ele assumiu o Vasco em agosto de 2007. Ele assume o Vasco em agosto de 2007. E o Vasco é rebaixado no final do ano. Então não é a gestão do Roberto que é rebaixada, mas é o Roberto Dinamite que tá quando o time é rebaixado. É como se, por exemplo, o Vasco vai ter eleição no ano que vem. Vai ser, acho que no final do ano. Em outubro. Vamos supor que o Pedrinho sai e entra o Edmundo. Aí o Vasco cai ano que vem. O Edmundo foi rebaixado. Não foi o Edmundo, foi a gestão do Pedrinho que foi rebaixado. É basicamente isso. Só que acaba ficando marcante pelo Roberto Dinamite. Só que no certo, quem foi rebaixado em 2007 foi a gestão do Eurico Miranda. Entendeu? Que eu acho que ele era presidente mesmo, né? Não era, Marquinhos? Era o Eurico em 2007. Aí veio o Roberto. Aí o Roberto pegou a Série B, campeão. Aí começou a ver a Copa do Brasil. Aí, enfim, aí o Roberto saiu em 2000 e... Não, acho que a queda do Roberto foi em 2013, se bobear. Não sei se ele ficou tanto tempo assim também. Enfim, eu sei que em 2007, que o pessoal pensa que o Roberto caiu, não foi ele que caiu. Ele assumiu o risco da final ali de ter caído. Mas, assim, se você parar pra pensar, uma eleição em agosto e em outubro, o cara assumir ali, a temporada já tá encaminhada. A temporada já tá feita, entendeu? Cara, em relação a isso que tu falou, eu até acho que o Pedrinho, ele tem boa vontade, quer fazer as coisas dar certo, tem boas intenções. É um cara íntegro e tal, só que a politicagem do Vasco é tão grande, né? Que é tanta gente querendo remar contra ele tá lá dentro. E tá complicado. Pô, mano, ele se impor, que é muita gente também ele querendo sugar ali o tempo todo. Eu vou te falar uma parada sobre o Pedrinho, que é uma frase até certo impactante, mas eu acho que o Pedrinho ele é bom demais pro cargo de presidente, tá ligado? Eu acho que ele é muito bonzinho pro cargo de presidente. Essa questão que explodiu aí da conta de luz, pá. Se fosse outro presidente, eu acho que nem tentaria resolver isso agora. Deixaria lá, tá 20 anos, vai ficar 23 até eu ir embora. Então, tipo assim, eu acho que a boa vontade do Pedrinho, as intenções do Pedrinho, acaba prejudicando no cargo que ele tá. Porque, infelizmente, o cargo de presidente de um clube do Brasil tem que ser malandro, pô. Tu tem que botar algumas coisas debaixo do tapete. Esse cara aqui vai resolver, eu vou tentar fazer isso daqui, dependendo da proposta, obviamente, né? Todo mundo tem um bandeira de melo. E falar assim, isso aqui. Agora, ele tentar resolver tudo, ele não vai resolver nada. Porque, por exemplo, o Vasco tem direitos de imagem até 2025 adiantado, que no caso é esse ano. Caso o Vasco não caia nesse ano, que eu não acredito de real que não vai acontecer, em 2026, as receitas do Vasco vai normalizar. Vai começar a receber 2026 por 2026 e vai normalizar. Então, tipo assim, é essa esperança, basicamente, de o Vasco esse ano não acontecer nada de drástico e o Vasco conseguir receber. É que o Vasco ele trabalha no limite o tempo todo. Né? Exatamente. Aí, por exemplo, se acontece o pior esse ano de o Vasco ser rebaixado, não tem time pior. Vai ter que adiantar as receitas de novo e vai ficar devendo. Agora, nessas horas podia aparecer um Paulo Nobre, né? Pra dar um aporte. Nessas horas. Dar uma respirada. A gente não sabe como é que vai ficar a situação do Vasco, cara. Questão de SAF, questão de se vai ser comprado por alguém. Porque aí já é outra questão. E essa questão da venda do potencial construtivo de São Januário?
Acho que agora as coisas vão caminhar. Cara, a tendência é que seja o último ano do Vasco em São Januário, assim, no antigo São Januário, né? Que já era pra ser esse ano. Já era pra o Vasco não estar jogando em São Januário mais. Só que aí atrasou. E assim, honestamente, pô, amo São Januário, tá? Amo São Januário de paixão. É um lugar muito, de fato, acolhedor pra, obviamente, né? Pros vascaínos, porque o rival que joga lá é complicado. E no sentido de, não complicado de, entra lá e perde. É aconchegante pra você ver um jogo. Pro vascaíno isso é tranquilo. Só que assim, São Januário tá um lixo, cara. São Januário hoje é um lixo, pô. Você pega o camarote de São Januário, tem camarote aqui na... Esse estúdio aqui é melhor do que o camarote de São Januário, que era pra ter um investimento absurdo, era pra você ter um conforto absurdo, que é um camarote. Se você pegar do Maracanã, por exemplo, a diferença. As paredes descascadas, A assim. gente ouve muito também sobre a questão dos cabines de imprensa, né? Diferença. Sim, a iluminação do São Januário é ruim. Assim, o estádio tá implorando por essa reforma há muito tempo. Entendeu? Então é algo que é fundamental até para aumentar a receita do clube. Porque você vai aumentar o estádio, você vai ter mais público. Porque hoje, por exemplo, torcedores normais, que não são sócios, dificilmente vai a jogo. Só se for igual esses jogos agora que a torcida tá meio puta com o time, e aí não quer ir todo mundo. Aí você consegue arrumar um ingresso aqui, um ingresso ali. Mas no geral você não consegue. O ingresso acaba em 2 horas, que é 20 mil pessoas só. Então, assim, respondendo a pergunta do Batman, é uma parada muito, que o Luiz falou também, de ser espiritual, porque qualquer cara que entra ali você sabe que não vai dar jeito. Mas o que isso que eu tô falando. A esperança do Vascaíno já tá pro ano que vem. Tipo assim, de não dar merda esse ano. Que é o que acontece. O Vasco já inicia a temporada pensando na outra. Inicia a temporada, pô, já deu. Normalmente a temporada do Vasco acaba em abril, cara. A temporada do Vasco acaba em abril. Não ganhou o Carioca, ele nada da Copa do Brasil normalmente, já perdeu a Sul-Americana. E aí, pô, agora focar em não cair, que é a obrigação. E você, ano que vem, a gente vê o que acontece. Não vai trazer mais jogador nenhum, porque não tem mais dinheiro. E basicamente é isso, mano. Agora, eu fiquei de falar disso aqui sobre uma parte do jogo de ontem. Assim, sobre o João Vitor, cara. Mano, eu particularmente não acho o João Vitor um jogador ruim, tá? Eu acho que um jogador nota 6 ali. 6,5. É um jogador que não é ruim. Só que não tem clima. Não, e a questão também do João Vitor, como ele foi contratado por cifras bem altas, assim, e há momentos que ele acha que é o Beckenbauer, né? Ele Exatamente. tem que... Não, ele tem uma marca... Tem que fazer o simples. Isso, ele tem uma o cara marca tem que que parece entender. que é um Maldinho. O cara tem que entender o seguinte. Torcida, eu sei que a torcida em algumas vezes passa do ponto, só que a torcida é soberana. Tu vai querer arrumar uma briga com a torcida, uma discussão? Aquieta sua cabeça, faz as coisas. Eu vou dar um exemplo de um cara que é muito criticado no Flamengo, hoje tá dando volta por cima, né? Que é o Varela. Embora o Varela não debateu com o torcedor. Segura a onda, porque as coisas podem mudar. Agora, a partir do momento que ele se acha o tal, ele quer debater com a torcida, ele vai perder, vai se queimar. E assim, e é a prova que essas cobranças não fazem, essas cobranças não surgem efeito. Porque desde que teve essa cobrança, que jogando boliche com a família, ele foi expulso 2 vezes, pô. E assim, gente, é expulsão besta, pô. Besta. Essa expulsão, Cara experiente, essa expulsão contra o CSA foi o bagulho mais ridículo que eu já vi na minha vida, pô. O CSA ia puxar um contra-ataque, era uma falta pro Vasco, acho um cruzamento pro Vasco, um escanteio. E o João Vitor simplesmente, ele acerta o braço na cara do jogador do CSA, já tendo amarelo. Não é que ele acertou e o juiz deu vermelho. Não. E ele já tinha sido suspenso no último jogo. Entrou o Lucas Freitas, que entrou bem, inclusive. O Lucas Freitas botou o Borré no bolso, que não sei o quê. E aí no jogo seguinte, o Diniz, em vez de pensar, pô, o Lucas Freitas tá bem, o João Vitor não tá tão bem. O que eu vou fazer? Vou dar um tempo pro João Vitor, pra ele ver se melhora também questão de cabeça. Vou deixar o Lucas Freitas, que jogou bem contra o Inter, e botar até o Maurício Lemos, até o Luiz Gustavo. Não, aí o Diniz vai, tira o Lucas Freitas estava bem, bota o João Vitor. O que acontece? João Vitor expulso de novo. Aí contra o Mirassol, o João Vitor vai poder jogar. Aí vai botar quem de novo? O João Vitor, em vez de Lucas Freitas, que já vai estar sem o Léo Jardim e sem o PH. O Diniz me incomoda muito, eu até já tenho alguns cortes que eu falo do Diniz nesse programa. Teimosia. O Diniz me irrita na teimosia. Cara, pra mim é inacreditável o cara, por exemplo,
Internacional ali, tá? Não vou nem falar jogo contra o CSA porque não teve defesa. Internacional. Primeiro tempo, o Vasco foi muito bem, amassou o Inter, acho que 13 finalizações no primeiro tempo contra uma do Inter. Amassou, pô. Acabou com o Inter. Segundo tempo, ele vê que o Inter tá vindo pra cima. Tipo assim, pô, legal. O que ele faz? Ele mexe na formação, mas não mexe nos jogadores, pô. Ele deixa o Verratti pra puxar contra-ataque, que é a mesma coisa que tu botar uma porta ali e falar, ó, faz o gol aí, porque não tem velocidade. Deixa todo mundo, bota um volante, tira um ponta, não muda em nada a formação. E aí você tem o Verratti no gol do Internacional, se eu não me engano, ele tenta dominar uma bola na entrada da área e ele acaba dando um passe no pé do acho que é Carboneiro. Carboneiro e o cara faz o gol. E o Léo Jardim já tava fora do jogo, o goleiro tava frio. Então, tipo assim, eu acho que ele vai morrer nessa, tá? O Diniz, ele vai morrer no Vasco com essa ideia de que não vou tirar o Verratti de hipótese alguma e vai acabar sendo a torcida perdendo a paciência porque não tira o Verratti, não é nem tirar do time, é tirar o Verratti do jogo no segundo tempo. Entendeu? Porque o Verratti já tá também perdendo mais gol do que fazendo, porque existe uma justificativa, Ives, que é tipo assim, deixa o Verratti porque ele é bom na bola aérea. Só que se você vê, tem um compilado disso no Twitter, inclusive. Escreve Verratti defesa, algo assim. O Verratti na bola defensiva, no caso, ataque do adversário na área, o Verratti não sobe pra cabecear. Porque ele não tem esse feeling de defesa. Ele tem um feeling pra você atacar a bola. E aí tem um monte de lance que ele não sobe pra cabecear, a bola passa perto dele. Aí cabe ao Diniz trabalhar essa bola defensiva com ele no primeiro pau, tá cabeceando. Aí você pensa, pô, o cara tá ali, ele é bom na bola aérea, jogada aérea defensiva, ele vai ajudar o Vasco, pá. E outra também, o Vasco ele busca um estilo de jogo propositivo. Então, um cara igual o Verratti, que não vai aguentar 2 jogos, já tem uma certa idade, e não aguenta com aquela intensidade que a gente imagina. Só que ele não pode também ficar refém do jogador e só manter em campo, tem que fazer as trocas e tal. A questão do Diniz, a convicção dele não muda. Não muda, ele só substitui. Quando tá tomando gol, ele tira um zagueiro, coloca um volante ali pra jogar no zagueiro e aí tu mete um atacante ali. Aí também Isso, cabe cara, auxiliar dele e conversar com ele. Você tem que mudar isso aqui. O Diniz é o cara mais previsível do futebol hoje, cara. As pessoas já sabem como ele joga, já tá manjado. É mais previsível, cara. Porque ele vai tomar um gol, eu vou tirar um zagueiro e vou colocar um atacante ou um meio campista ofensivo, pá. Aí eu tô perdendo o jogo, eu só vou mudar a formação de ofensivo pra defensivo com os mesmos jogadores. Entendeu? Então, assim, não muda, cara. Então, assim, eu já sou taxado e com razão como um hater do Diniz e sempre você, porque eu não gosto, não acho nada demais. O Vasco tá jogando bola e não tá ganhando, ok, só que aí demanda muito mais dos jogadores também do que dele, só que essa questão da formação, cara, a gente tem um zagueiro que é o Luiz Gustavo, Moleque que jovem, promissor. convocado pra seleção sub-20 não joga pelo Vasco, pô. Como é que esse moleque tá sendo convocado pra seleção se ele não tá jogando? É simples, pô, os caras sabem da capacidade dele, entendeu? Aí você tem, óbvio, raras exceções. Do Ryan tá jogando muita bola. Acho que é o melhor momento do Ryan na carreira. A zaga a base do Vasco é uma das melhores do Brasil, você né? tem Será que Nuno... você não tem um volante ali melhor que o Tietchan pra estar jogando? Ou pode completar o banco pra estar entrando no segundo tempo? Eu acho que nem o Tietchan, mano. Eu acho que o Hugo Moura. Tudo começou a dar errado para o Vasco depois que o Eurico Miranda peitou a Globo. Entrando com o logo do SBT em um jogo transmitido pela Globo. A maldição começou após isso. É um ponto também, sabia? Porque depois daquilo ali foi 2000, né? Bate... e o Wallace Ribeiro. Caraca, é o escocês, né? Porque a foto dele, pô... Escocês? Tá diferente. É o escocês que veio na terça-feira. Batman falou uma coisa que faz a gente pensar mesmo. A macumba da Globo é fogo. Não, a deles é bem... Não, se você pensar legal, bate legal as datas, pô. Diniz tem que agradecer o Valência por ainda treinar um time grande. Cara, Bruno, eu concordo 100% com você. Evelyn Arcanjo, lá em Vitória. Manda um abraço pra Evelyn lá do Evelyn. serviço, parceiro. Lá da... Pedro Silva, salve. Salve pra você, Salve, Pedro. Tamo junto, hein? Quanto tá o jogo do Flamengo aí pra gente atualizar? 0x0 ainda, cara. Enquanto isso, se inscreve no canal. Estatísticas? 5x4, finalização, grandes chances, 1x0 pro Galo, grandes chances. Ali, irmão. É o que eu falo, ali, ó. Cara de recorde. Vambora. Outro nível, né? Cara, eu acabei esquecendo de falar, eu vou falar aqui agora, não sei nem como é que tá o público da galera aí. No sábado, quando tá passando o jogo no Mengláucio do Atlético ali, no sábado nós vamos ter um torneio
de Mortal Kombat. Já jogou Mortal Kombat, Gibbs? Já, Play 2. Esquece. Liu Kang. O que é? Esse golpezinho aqui todo mundo conhece. Então, tipo assim, vamos ter um torneio, tá? No Podcast Garage. Podcast Garage vai ter um torneio no Criarte. Confirmado. Criarte. Toma. Alunos do Criarte jogando Mortal Kombat. O Mortal Kombat 11, né, Marquinhos? É o 11, né? Acho que é esse o nome. Eu não sei o nome do jogo agora. É Mortal Kombat, acho que 11. E aí você vai ter basicamente foi ano... Cara, acho que foi em agosto do ano passado que a gente fez a parada mesmo do FIFA. Só que agora vai ser do Mortal Kombat um ano depois. E aí, por onde que você vê? Ah, é por aqui? Não. É no YouTube do Podcast Garagem que você vai ver. Vai ter a transmissão lá do FIFA que a gente fez no ano passado. Uma transmissão muito maneira. E esse ano também vai ser maneiraço. Sábado. Qual horário, Marquinhos? O horário da transmissão que vai dizer 9 horas da manhã, sábado. Você aí, cara, de verdade mesmo. Se você quiser ver basicamente como é que foi o do ano passado, você tem lá no Podcast Garagem. E tem um resuminho, mas um rios bem interessante que acho que o Pedro Saco fez pra gente lá nas nossas redes sociais também, do Podcast Garagem e do Podcrebs. Muito interessante. Então, cara, sábado, 9 horas da manhã, vocês vão ver um torneio de Mortal Kombat. E eu não jogo Aberto mais ao nada. público? Não. Aberto ao público, não. Lá na hora? Não, pra ver o jogo? Não. Não, porque... eu não sei porquê, enfim. Particular, fechado. Evento fechado. Você aí, amigo, camarada, fechamento, pode desenrolar. Porque não dá pra... Ainda, rapaziada, a gente não tá no nível ainda que a gente consegue. Vai ter umas premiações aí interessantes. Vai ter... Como é que é o nome daquele negócio, Marquinhos? Que tu compra no... Não, isso aqui não, galera. Até porque é criança, não dá, não pode. Como é que é aquele negócio da PlayStation, pô? Cartão... Gift card. Esse nome. Gift card, premiação pra galera aí. Que é o que o jovem gosta, que é premiação pra você comprar um jogo. Então, cara, muito interessante que vai estar. Então, 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, vocês vão ter, eu narrando de novo. Agora eu vou narrar luta, né? Assim, bizarramente, vamos ter a companhia do... Esqueci Bruno. Do Bruno. Pô, fechamento Sabe dos muito. games. Vai estar lá com a... É ele? É ele? É isso. Bruno Ferreira. É ele mesmo, Bruno Ferreira aí, cara. Tamo junto, ó. Espero você lá. O último é o primeiro. O último é o Mortal Kombat 1, mas é o 11 que a gente vai jogar no caso. Porque isso é estranho pra caramba, inclusive, tá? Pô, Mortal Kombat, o penúltimo era o 11, o último é 1. Pô, enfim. Então, 9 horas da manhã, Podcast Garagem, lá no YouTube deles. Vai ter links nas redes sociais também pra encaminhar vocês pra lá. Cara, torneio absurdo. E vamos embora pra cima também, porque continuar aqui o programa, porque tem programa. Então, você quer saber mais detalhes? Instagram, Podcast Garagem, e o próprio YouTube, e também nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar por lá também, do Podcrebs FC. Cara, eu não reconheci pelo sobrenome, né? Eu não sabia o sobrenome. Sem foto. Exatamente, eu não reconheci também. Mas... Como é que tá essa estatística aí do Flamengo aí, que você trouxe já? Cara, deixa eu voltar aqui. Temos de jogo... Que eu vou mandar pro... Eu vou te mandar aqui, Marquinhos, tu joga até nessa tela do meio que eu gostei. Tu joga que a gente vai falar daqui a pouquinho das contratações do futebol europeu também, que tem que ser dito também, que tá bem interessante. Vou mandar o link aqui do Transfers Markets. 33 minutos de jogo, né? Como é que tá o aí? Flamengo agora deu uma aumentada na porcentagem de posse de bola, 60-40, 8-4 nos chutes, né? Só grandes chances 1-0 pro Galo. 2-0 Galo em escanteios. Faltas 5-6. 2-0 pro Galo, escanteios? Faltas 5-6. Eu acho que vai ser esse jogo mais amarrado mesmo, sabia? Então, até porque pro Galo um empatezinho tá de ótimo tamanho. Eu te mando o link pra onde, Marquinhos, do site do Transfer. O link do Transfer no Instagram? Não, é link do site mesmo do Transfer Markets. Ah, tá. Porque tem movimentações interessantes pra gente conseguir... como é que fala? Pra gente conseguir
analisar aqui o mercado de transferências que o Liverpool, inclusive, nesses momentos está dominando, né? Põe dominando nisso. Sim, gastando horrores de dinheiro. Eu, particularmente, estou torcendo para quebrarem. Até porque ganhar você nada. não é Reds. Eu você sou é Red Devils. Red Devils. Sou Red Devils. Diabos vermelhos, né? Diretamente de Queimados. Red Devils. Tipo aquele chique-chique da Bahia. Eu lá na Europa, assim, eu não tenho um Isso que eu ia time te formado, perguntar. né? É o que tem mais brasileiro, eu sempre torço, né? Tu não tem nenhum... Não tem nenhum Mas, time tipo assim, formado. vamos lá. Aqui, acho que deu aí. Caiu aí alguma coisa, não? Acho que deu alguma coisa aí. Isso é uma parada interessante. Você nunca... Quando tu era pequeno, assim, você não tinha um time que tu gostava de assistir? Ou depois de adolescente também? Na Europa? É. Tu fala assim, pô, esse time aqui é maneiro. Pô, mano. Pegou um carinho. Eu sou de 98, né? Então, com 2008, 10 anos, via muito jogo na Rede TV, via jogo na Band. Naquela época era o Barclays Premier League, né? Tinha o Anderson no United, achava maneiro. O Kaká foi pro Real. Então tinha brasileiro, tava ligado. Igual onde o Neymar tava, eu torcia muito, porque se o Neymar vá bem, ele podia ganhar uma bola de ouro. Então era muito nesse estilo, não tem nenhum time. Mas tu ainda é assim hoje? Por exemplo, Sou, que tem brasileiro. Óbvio que tem alguns jogadores brasileiros que a gente torce mais e tal do que outros, mas não tem nenhum time assim. Pô, eu sempre fui muito levado pro como é que fala? É igual, por exemplo, doido pro Rafinha ir pra final das Champions porque ele teria uma chance maior de ganhar uma bola de ouro, né? Acabou que foi Tem eliminado algum pra time- Inter. É porque se você não tem nenhum time que você gosta, dificilmente vai ter um time que você odeia na Europa, ou não? Porra, eu odeio alguns. Não tem nenhum time formado. Eu não gosto de argentino. O argentino, pra mim, é pau neles, é sem massagem. Perfeito. Tô contigo também, tô contigo. Na tem Copa um jamais. Só tem um argentino que eu gosto, que é um amigo meu. Tu torceu pra França na final da Copa? Claro. Também. Também não gosto de França, Porra, mano. eu gosto de tu. Pô, torcer pra Argentina? Perfeito. Ah, mas se a França ganhar, Gente, se a França ganhasse, o Mbappé ia O ser brasileiro, dane-se. assim, o brasileiro tem que entender que o argentino não torce pro brasileiro, nenhuma hipótese. Não torce, Isso não né? existe. Já falei pra vocês, bota Cléo Pires na frente do cara e fala, é sua. Ele fala que não quer. Não torce nenhuma hipótese, cara. A Argentina Cara, é sem massagem. isso aí é bom, Quero saber. bom. Pau neles, E, sempre assim, foi assim. e os sempre caras vai são ser. fechados com eles. Não, isso é o alemão, fecha com eles. Esquece, pô. esquece. É eles com Ó, eles tem ali. um jogador brasileiro, o Rick, joga no Tadieres de Córdoba. Chega só um pouquinho do lado que tu tá... O Rick joga no Tadieres de Córdoba. Pergunta ele como é que é lá. Se os caras abraçam, não abraça. Quem abraça é a gente, cara. Então a Argentina Esquece. é sem massagem. Pô, Se eles jogam, eu torço pro outro time. Sempre foi assim. Mano, eu também sou assim, pô, muito maneiro. Aí, pô, a gente... A não ser que seja um rival meu bastante alemão. Aí é outros 500. Mas aí você tá falando no De sentido time de... na seleção, de time argentino. eles querem que peide. Eu tenho uns Sim. amigos meus que gostam do Messi. Ah, mas a Copa torci pro Messi. Que Messi, caramba. Cara, vou te falar, se o Cristiano Ronaldo fosse argentino, eu ia torcer por isso. É uma maneira que você não tem noção. Uhum. Ali agora, é isso que eu falo, já tá na tela. Tudo Tá na patamar. tela. Se você puder jogar aqui, Marquinhos, que tá menor, aí eu não tô conseguindo ver os nomes. Mas tá. Não. E também tem que ver o valor de mercado. Valor de mercado não, valor da transferência. Porque você pode ver ali, galera que já está vendo em casa, que o Liverpool tem as duas maiores negociações, ó. Você tem ali o mercado ele tá bem inflado, né? isso aí esquece. Você tem ali o Florian Wirtz, que foi a maior contratação da janela, com 125 milhões de euros. E aí que é o interessante, você tem a diferença Wirtz- do segundo, Ah, do primeiro pro segundo, pô, é de simplesmente... Não, calma aí. Aqui é o valor de mercado, eu já tava confundindo. quantia pá. É. Não, mas pera aí. O É Osimhen, 30 milhões de euros. o Galatasaray de pagou 75 milhões pelo Osimhen, isso mesmo? Sim. Deixa eu botar aqui, porque... Não. Não, é isso. 75 milhões. E aí você tem ali... Não, mas tá na ordem de transferência. Tá na ordem, pô. É isso mesmo. Ô, Marquinhos, coloca ali na quantia paga ali, a setinha ali pra cima, pra ficar só em ordem certinha. Eu tô abismado consegue ali. com... Ali que tá a quantia do que foi paga, tá ligado? Aí tem ali a setinha ali, ó. Pra ver se muda, pra ficar na ordem. Não sei se foi. Pede de novo pra ver. Na quantia paga. Só pra ver se fica na ordem. Aí, agora tá na ordem. Não, tava na ordem. Aí tem que ser a setinha pra baixo, no caso. Pra ficar mais fácil de ver. Aí, perfeito.
Que aí você tem o Florian Wirtz por 125 milhões de euros. Né? Esse valor do Osimhen do Galatasaray, eu fiquei até abismado, porque assim, os clubes turcos, por exemplo, não arrecadam mais nem... Chega só um cadinho pra cá, porque você tá fora de... Os clubes turcos, eles não têm arrecadação maior nem que o Flamengo, então eles não estão nem nas 5 grandes ligas. E eu fiquei abismado com esse valor, é um valor recorde. Sim. O segundo maior da Turquia na história foi 30 e 25 milhões. Então é um valor bem, bem alto, né? Você tem o Wirtz por 125 milhões 125. e 30 milhões a menos. A diferença da segunda contratação para a primeira é de 30 milhões de euros. Então, assim, a diferença é absurda. Que você tem o Ekitike, não sei exatamente, Hugo Ekitike, que é um centroavante, que é assim, eu acho que diz muito sobre o mercado estar inflacionado, irmão. Porque um jogador que, beleza, é uma promessa absurda. Ekitike era de onde mesmo? Era do... França? PSG? Era do... Como é que é? Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, Eu acredito que seja... Eu acho que era isso. Acho que era do Eintracht Frankfurt. E aí você paga 95 milhões, que já não é mais uma jovem promessa, ele é mais velho que o Wirtz, por exemplo. Só que, vamos ver, eu particularmente acho que é mais um jogador em que o Frankfurt faz de europeu de otário. Sim, porque é um valor muito alto para um moleque que não fez jus ao valor. Você vê que tá dominado, as maiores contratações são dominadas pelos clubes do primeiro escalão, sim, né? Sim. E os clubes da Premier League, né? E aí você tem esse susto que é o Osimhen por 75 Tirando o Galatasaray, milhões. Eu fiquei surpreso porque normalmente as cifras das contratações turcas não passam de 30 milhões de euros. Já disse aqui, o Galatasaray, por exemplo, é um clube que tem uma arrecadação menor que a do Flamengo. Então, sim. Eu não sei se tá com um bom lá de alguém que tá bancando. E aí você tem ali, ó, bem um alto. quarto, que eu me surpreendi com essa contratação, vou ser honesto, que é o Brian Mbeumo, que eu acho que é assim que fala, Mbeumo, eu não sei falar isso, cara, honestamente, é Brian Mbeumo, acho que é isso, Mbeumo, que foi 75 milhões de euros, acho que foi 60 milhões de libras, se eu não me engano, mas ali tá como euros, então vai de euros mesmo. E o Matheus Cunha, que é o brasileiro, que saiu do Wolverhampton para ir para o Manchester United, para ser o camisa 10 do Manchester United, que foi pago 74,20 milhões de euros nele. Que é aquilo, é uma esperança de novo do United em outro jogador que fez uma temporada absurda pelo Wolverhampton, pela seleção brasileira também foi bem quando foi convocado. Toma a vaga ali do Højlund? Ele deve jogar, vou te falar, juntos? Nessa pré-temporada, eles estão jogando juntos. Bem que o Bruno de volante, ele de 10, entendeu? Tem que ver o que vai acontecer. E aí você tem o Zubimendi, que eu não sabia que estava no Arsenal, inclusive, 70 milhões de euros no Zubimendi. Tava no Sociedade. Real Sociedade. Você tem o Luiz Dias, que eu também não sabia que tinha ido pro Bayern. A torcida tá doida, depois questão do Jota, tá doido pra meter o pé. Pra quem não sabe, o Luiz Dias, no dia do velório do Jota, ele tava numa festa na Colômbia, eu acho. E assim, quando o pai do Dias foi preso, né? O pai do Dias estava preso, o Jota fez um gol e homenageia o Luiz Dias, então pegou mal pro Luiz Dias. Depois ele fez alguma homenagem pro Jota depois dessa repercussão, mas enfim. O Reteg, que é o Reteg, né? Que é muito gol, né? Ele tá na Arábia Saudita, né? Saudi Pro League. Ofereceu só 10 milhões por mês de reais pra ele, só. Só 10 milhões. Que é o que a gente recebe aqui no podcast. Isso aí. Esquece. E em nono ali a principal... Então, em nono tem aí você vê a questão que eu falei do valor. Você pega a diferença do Gyökeres, que é um goleador que com seus 27 anos, que foi, acho que só não foi chuteira de ouro essa temporada por conta da pontuação, né, da geografia que eles botam, que eu sou contra isso. Basicamente eu sou contra isso. E você tem ele por 65 milhões de euros, cara, e um Ekitike com 95. E aí tu pensa, um Ekitike que muita gente nem conhece, por 23 anos já. Então não é um surgimento de uma lenda do futebol. Valendo 30 milhões de euros a mais. Né? É mais do que o Gyökeres, que foi o artilheiro do mundo. Aí a sensação do... A principal contratação depois do Wirtz ali, pelo que a gente tá vendo ali até agora, na temporada. E aí você tem o Gittens, que é uma promessa absurda, que era do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund. Acho que ele era base do City, se eu não me engano. E o Borussia Dortmund, mais uma vez, pegando um jogador e fazendo dinheiro em cima dele. No caso, foi 64 milhões para o Chelsea, que gastou bastante nessa janela. Você tem o Kudus, Mohamed Kudus, o ganês Kudus,
Indo pro Tottenham, 63. Você percebe que todas as contratações pra Premier League é uma valorização, assim, Absurdo. absurda, né? João O João Pedro. Pedro, que já todos conhecem, todos já sabem o que ele fez no Super Mundial, por 63 milhões de euros aí também. O Wilson também jogou no Wilson, Mundial. que jogou bem no Mundial, fez algumas besteirinhas de expulsão ali, mas é uma promessa do Real Madrid que pela primeira vez o Real Madrid está investindo na zaga, né? Depois de muito tempo, Precisando, né? jovem na Essência zaga. não dá. O Elanga no Newcastle por 61 milhões de euros. Você tem o Madueke, que assim, pô, com todo respeito, Arsenal, todo respeito aí aos Gunners, né? É. Pô, eu não sei que gana é essa que o Arsenal tem de contratar jogador renegado pelo Chelsea, pô. Isso aí. Não dá pra entender. De verdade. O Arsenal pegou do Chelsea, acho que tem uma lista de uns 12 jogadores em sequência que não são ruins, mas estavam em má fase no Chelsea e ele vai e contrata. É Madueke, é Havertz, é Davi Luiz, é William, é aquele... O Jorginho foi esse que tava mal no Chelsea, entendeu? Cara, é uma sequência de jogador que não dá pra entender. Pô. O Arsenal ele meio que recicla os jogadores que o Chelsea descarta, porque o Maresca, né? Ele deixou claro que ele quer contar com o Estevão. Então, assim, o Madueke foi embora porque o Estevão vai brigar pelaquela posição. Não vai ser titular, mas vai brigar pelaquela posição. E é um jogador que 18 anos e o Madueke tem 23, então se livrou dele. E aí eu vou te falar, pra mim, uma das melhores contratações da janela, que é o Reinders, né, o meio central que tava no Ajax? Não, Milan. Tava no Foi pro Milan Manchester e foi City, pro Manchester holandês. City e já jogou bem no Super Mundial. Esse de baixo promete. O Carreiras Carreiras, do Benfica, promissor, lateral, bastante ofensiva. É um estilo um pouco de Pedro Porro. é mais ofensivo, mais um alazinho, né? Muito bem no Benfica. Kerks, húngaro, foi O, para os Reds. A gente vê aí que o Liverpool gastou, né, irmão? Dominando, né? Você É. vê o Wirtz e o Frimpong bem para ser titular, né? tu tem ali que mais sem tanto nenhuma Ono, né? Que Pô, Uma mas baita é um promessa. volante muito box to box, moleque Mano, subiu. tu tá completamente fora. Ele já subiu novo na equipe do River, já dominando ali a assim, Lacantia. é um batedor de falta, é um jogador bem interessante sim para lapidar o Real Madrid. Eu acredito muito que o Real Madrid não deve utilizar mais tanto o Ono, porém é um jogador interessante para fazer, de repente emprestar um elenco encorpado ali, entendeu? Alex Baena ali do pô, não me recordo. Era do vídeo. Era do Vídeo Real, né? Vídeo Real, Atlético de Madrid ali. Aí eu já confesso que eu não conheço. Endoê. Também Endoê. suíço. Aí você tem uma contratação do Jeremy Frimpong, que é um lateral que foi sensação também da temporada desde quando Ainda jogou mais que ele no ainda Bayern mais Leverkusen. jogando ali numa linha de 3 zagueiros ali no Leverkusen. Muito e tá bom dando jogador. total liberdade pros alas, né? Foi muito E assim, bem. é um jogador para suprir a ausência do Arnold, né? Que Quis, né? Ir foi pro. vendido Não quis renovar, né? Foi custoso, Quis não, ir foi pro- 10 milhões de euros pro Real Madrid. Assim, uma reposição muito boa. Desce um pouquinho mais, Marquinhos, que eu acho que pode ter algum papel, um jogador interessante aí. Tô de boa. Não tem. Você tem o Cherki aqui, que é um jogador novo, é um jogador muito bom, Olympique. e é um jogador que custou 36 milhões. Eu vou te falar, um dos melhores custos-benefícios da janela, porque é um jogador de 21 anos que é muito bom de bola, e eu acho que vai jogar, inclusive ele vai jogar pelo City, tá? Com a ausência do... O City também jogou no desespero do Lyon de querer ter que vender pra conseguir Sim. não ser rebaixado, né? Então, assim, cara, é uma janela que valor tá bem bem movimentada, e se você parar pra analisar as janelas de transferência, o Liverpool acho que saiu melhor. sim. Até porque contratou jogadores decisivos, jogadores que chegam pra Porque, jogar, né? Assim, ele perdeu um jogador... O Wirtz, principal promessa alemã. Ele perde um lateral direito e contrata um que assim, é um nível muito bom, que é o Frimpong. Ele contrata um jogador que é uma promessa inacreditável, que é o Wirtz, acho que é muito bom jogador, eu particularmente gosto muito. Você contrata um kit que beleza ali. O problema do City sempre foi o centroavante, né? Nos últimos anos aí você tinha o Diogo Jota que entrar e fazer os seus golzinhos, mas nunca foi algo constante. Você tem o
Uruguaio. De quem? Do Liverpool. Do Liverpool, uruguaio? Meu Não, Deus, o Uruguai do United. O Darwin. O Darwin Nunes, isso. Então, assim, também um jogador que não se consagrou de titular absoluto. Então, o Liverpool pode se achar nesse Ekitike. Ekitike. Então, assim, alguns nomes interessantes. O Real Madrid também acho que tá indo bem até o momento. Esse Hilsen aí parece ser um bom jogador. O Chelsea foi naquela sequência dele lá de quando tá um monte de jogador, tá seguindo normal. O elenco dos caras tem mais de 50. O Arsenal, pra mim, fez a boa aí. Eu achei que, pô, deixa eu confessar pra vocês, audiência. Eu achei que ainda mais que encher a camisa o Arsenal, a bola vai chegar, né? A bola vai chegar. Lá. Só que assim, Cria é um muito. jogador diferente, no estilo de jogo que vai ter que... Vamos ver também no... Se bem que ele ali. também foi um dos artilheiros na Champions, na Europa League. Vamos Não, ver como é que ele vai né? se sair no Eu acho campeonato mais pesado. Eu acho que ele é um jogador interessante, só que é aquilo, vai ter que mudar um pouco o estilo de jogo. Um estilo de jogo do Arsenal para se adequar a ele, entendeu? Eu já fiz algumas apostas já nos grupos que a gente tem de questão de Vitor Gyökeres versus Haaland. Já fiz que eu postei que o Gyökeres ia fazer mais gol que o Haaland, mas não sei até quando essa aposta vai durar. Ano passado eu ganhei. Ano passado, o senhor Luan Muniz já me fez até o Pix. Semzinho, que eu falei que o Mbappé tem mais gol que o Haaland na temporada. Ganhei. Então assim, sou bom, entendeu? Sou bom. Futebol eu entendo. Mas essa é a nossa janela de transferência. E assim, cara, uma janela muito boa. Eu, particularmente, assim, eu não posso perguntar isso pra você porque você não tem um específico, né? O United, que é o time que eu torço lá fora, fez uma janela bem. Só que não vai jogar por nada. Não tem Conference, não tem Europa League, não tem Champions. Então, pra quem não vai jogar nada, tu trazer o Matheus Cunha, trazer o Só Endo. tem Premier League. E Você vai ficar ali com essas possibilidades mesmo. Cup. E em breve, porque eu acho que a temporada europeia vai começar esse mês, né? Agosto começa a temporada europeia, né? É bem responsabilidade Normalmente, do gravar isso aqui. Mas a gente vai ter que fazer um programa igual a gente fez ano passado, que foi, acho que foi o segundo ou terceiro. Europeu, Que a gente vai vir aqui pra favoritos, cravar isso aí. coisas. Cravar G4, coisas. G4, Tudo, cravar tudo. Europa, Ver Conference, tabela e falar, ó, Champions. campeonato turco, mentira. Campeonato italiano. Tentar Cinco cravar grandes campeão. ligas. Esquece, mano. A gente fez isso ano passado, errei tudo, como sempre. Mas a gente vai fazer isso aqui. Voltou? Rapaziada, ao vivo, né? Tem 10, Acontece. caiu um pouquinho. Mas, assim, faz parte. Já tá encaminhando pro final também. Então é importante que caiu nesse momento. Não caiu no decorrer da live. Caiu bem no finalzinho. Então, ó, o que vai acontecer? Já falamos aqui da Copa do Brasil. O jogo do Flamengo, inclusive, está 0x0 no intervalo. Procede? Intervalo 0x0. Mercado de transferência. Transferência já foi tudo, já rubro-negro. falamos tudo, entendeu? Então, tá tudo assim, dominado. Já falei do torneio que vai acontecer no sábado. Você que chegou, cheguei agora, desavisado. Torneio sábado, às 9 horas da manhã, Colégio Criarte. Podcast Garage, não é aqui, é no Podcast Garage. E não está com a gente, né? Vai ter compromissos, não estará com a gente presente. Mas eu estarei, o Brunão tá com a gente aí, estará também. E toda a equipe do Podcast Garage que vocês já conhecem bem. Então, e também, sempre falar, vou reafirmar para você que, pô, não consigo ver os programas, ou então entendeu? Não quero ver ver ao alguma vivo. coisa importante, quero ver um corte. Onde que eu encontro o corte? Podcrebs.fc, podcrebs_fc no TikTok e o podcrebs.fc no Instagram e o podcrebs_fc no TikTok. Pô, é simples. Só não acha quem não quer. É super importante vocês sigam o Instagram até pra vocês ficarem sabendo o que tá acontecendo, as novidades, conteúdo. E aqui é papo de visão. sobre o mundo da bola. Segue enquanto, pra falar assim, eu seguia enquanto era pequeno. Porque a gente já tá grande, irmão. Já tá grande. Tá fluindo já. Então, ó, segue agora pra falar assim, ó, vi eles crescendo. Igual aquele tiozão, tu fala, pô, peguei no colo. Aqui, ó. Vi eles crescendo. Então, rapaziada, a gente vai até encerrar aqui também, pra liberar você. Um programinha mais curto, uma hora só pra falar dos jogos. Só pra gente fazer um programinha maneiro mesmo, pra sempre ter conteúdo. Porque o importante é ter conteúdo e de qualidade que a gente sempre fornece aqui.
Então, semana que vem a gente vai estar de volta, tá? Não vou falar convidado. Sabe por quê? Porque você vai ter que seguir o Podcrebs FC para você saber da nossa agenda, porque senão fica muito fácil para vocês. Tem alguma perguntinha aí, Marquinhos? Não, então tá safe. Então, esses são os recados finais, né? Siga o Podcrebs FC do sábado. Fique ligado, porque vai ter esse torneio, vai ser bem bacana para você poder assistir. Ah, Diego, mas eu nunca joguei Mortal Kombat. Vai ver, pô. Experiência. Não conhece Kung Lao? Baraka? Pô, tá brincadeira. O Raiden. Scorpion. Não Get conhece, over mas here. vai conhecer pra começar a esquece. gostar. E esse Get Over Here, pô. Não Muito conhecia esse fliperama, né? Play Pô, se tu 2. não conhecia esse aqui, agora é loucura que eu falei, pô. Get Over Here. Toma. Scorpion. Lançou, ó. Plenário. Lançou, pegou, puxou. É isso, pô. Infelizmente eu não vou jogar, porque eu não tenho papéis de jornalísticos. Entendeu? A Mas também criançada se vai tu jogar. joga, tá... Esquece. Não vou passar por outra humilhação nunca mais aqui hoje. Já foi o Miguel Não tá lá que indo me bem, né? amassou. Não tô, mano. Deixa eu falar. Não tô, mas, ó, quem sabe não tem um negocinho de games aqui no Podcrebs aqui pra vocês. Vamos ver. eSport. Porque a gente já mandou bem ano passado lá no Criarte, esse ano a gente vai mandar de novo, beleza? Então, pô, acompanha a gente lá, pô, no Criarte lá, pô. O Batman, se eu não me engano, em agosto do ano passado ele não tava com a gente, né? Acho que não. Tu vai ver agora um torneio, Batman. Torneio de Mortal Kombat, beleza? Que não tem o Batman, infelizmente, porque o Batman é de outra franquia. De outra franquia. Mas vai ter os personagens tudo maneirinho lá, a rapaziada jogando lá, os Conteúdo alunos lá. diferente. Muito maneiro, mano. Então, assim, sabadão aí, 9 horas da manhã, tomando aquele cafezinho, pô, liga lá no podcast. Eu no meu trabalho eu vou estar podcast, assistindo. Pô. Esquece. Lá, Tu podia falar isso? Não botar o celular ali no meio da roupa. Não pode. Posso. Fora das câmeras. Pode. Vou estar assistindo lá. Vai dar vontade no banheiro, pra Isso ver aí. o VF. Igual fora. Às vezes tá no horário, tá lá, mas Perfeito. tô assistindo. Tá sempre marcando presença. Então, rapaziada, muito obrigado pra vocês. Agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, Pizzas e o Podcast Garagem, entendeu? E sempre vou reforçar isso pela quinta vez, tá? Não é aqui a live que vai acontecer. Vai acontecer no YouTube do Podcast Garagem. Então, vai lá, siga. Porque eu acho que tem só tem um conteúdo do passado lá, né, Marquinhos? Então, assim, é facinho de achar. Você vai entrar lá, vai ter o do... Se você quiser ver o do ano passado, você vai ver, e depois você vê o de 9 horas. TikTok, pra quem não sabe, que a gente tá no TikTok. Podcrebs _FC. E vou te falar, a gente vai engatilhar naqueles filtros em TikTok. Aqueles filtrozinhos de maneiro em TikTok. Vai engatilhar nisso aí também, entendeu? É porque tá difícil de achar. Isso aí. E só agradecer o pessoal que tá conosco, né? A Perfeito. gente tá começando essa empreitada. A gente pede pro pessoal, chega junto, se inscreve no canal do Podcrebs, dá o like, comenta, interajam. Até porque o like é importantíssimo pro Isso YouTube aí. entender que você Isso gostou aí. e passar pra outra pessoa, Se entendeu? vocês tiverem alguma sugestão, mande. A gente tá aberto a todas as sugestões também. E nos sigam lá no Instagram pra dar essa força aí pra gente, tá bom, galera? Ah lá, só reforçando aqui também, o Bruno, eu acho que ele falou ele botou aqui, eu odeio o Real, acho que é mais uma questão quando eu te perguntei se você odeia algum time. E aí ele botou aqui algumas informações aí ele falou que, ó, aí Batman, pra tu tá aí que eu sei, tu tá. Tá em todas aí. Ele falou que no 11, que é o outro Mortal Kombat, o mais recente, tem um Coringa. Assim, sabe-se lá por que ele botaram o Coringa no Mortal Kombat, mas tem um Coringa. Já é uma relação com o Batman, então você tem que ver. Sábado, 9 horas da manhã, Podcast Garagem, torneio de Mortal Kombat. Então, rapaziada, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse momento. Até semana que vem. Mais informações do convidado no Instagram do Podcrebs FC, né? Até semana que vem. Segunda-feira tem a rapaziada do Fora aí pra trazer o conteúdo pra vocês. Terça-feira, o Rodrigo, que eu esqueci o convidado, já tem convidado. Eu esqueci o nome do convidado, erro meu. E quinta-feira estamos de volta, beleza? Mas eu tenho encontro com você sábado lá no torneio, beleza? Tamo junto, um grande abraço e valeu!